Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito que ressuscitou o nosso Senhor, o Espírito que tem ressuscitado aqueles que creem no Filho dele. Esse Espírito, que é o Espírito da criação, é o mesmo Espírito que disse: haja luz, e a luz se fez. É o mesmo Espírito que disse: haja porção seca, e a terra veio a existir. Minha amiga, meu amigo, esse Espírito, cuja palavra tem o poder de trazer à existência as coisas que não existem, esse Espírito venha sobre você trazer uma vida que você não sabe, você não conhece. Você venha ter essa vida, a plenitude da vida dentro de você. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E Ele quer que você tenha essa vida em abundância. Mas, por favor, preste atenção, dentro de você. Ele quer isso dentro de você. Jesus não veio para nos dar condições materiais. Ele veio para nos dar uma condição eterna, a vida eterna. E as condições materiais, as riquezas, ficam tudo por aí. Você sabe disso, todos nós sabemos disso. Então, que esse Espírito, o Espírito da vida, o Espírito da vida venha sobre a sua vida. Não só sobre você, mas através de você venha se espalhar por toda a sua família, os seus vizinhos, conhecidos, parentes, amigos, colegas e até mesmo aqueles adversários e inimigos. Mas que todos vejam a luz do nosso Senhor Jesus Cristo através de você. Porque a energia, o poder dessa luz é o Espírito Santo. Quando ele enche a gente, já era. Então, a primeira coisa que acontece quando ele vem sobre nós é a paz. Aquela paz íntima, interior, que ninguém entende. Ninguém consegue perceber. Apenas vê que quando uma pessoa tem a paz do Espírito Santo, essa paz logo traz alegria. Porque qual a alma que não almeja paz? Qual a pessoa que não quer paz? Há pessoas que dizem: eu daria tudo para ter 1 minuto de paz. Mas Jesus não quer dar 1 minuto de paz. Ou ele dá a paz eterna, ou ele não dá nada. É assim. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o Espírito da paz. E quando você recebe o Espírito da paz, você é paz onde quer que vá. E, obviamente, essa paz é acompanhada pela alegria. A alegria, o gozo da presença de Deus, o gozo dessa certeza, dessa convicção pessoal que nem a morte pode derrubar. É, minha amiga, meu amigo, que isso aconteça com todos vocês, porque este é o motivo pelo qual nós estamos aqui.
para levar esta consciência, esta fé, este conhecimento fundamental para que haja luz, haja vida, haja paz dentro de você. Graças a Deus. Bom, agora vamos à nossa meditação. Que maravilha, é tão gostoso. É um prazer imenso falar daquilo que Deus nos tem dado. Que maravilha. Eu estava meditando em muitas coisas aqui nas Sagradas Escrituras, mas, de repente, o Espírito Santo me iluminou para ver esse texto pequenino, mas poderoso. Porque muito me tem angustiado, muito, pelo fato de saber que no nosso meio, o meio cristão, o meio evangélico em especial, eu falo evangélico porque eu sei o que é isso. Então, no meio da igreja, muitas pessoas recebem bênçãos magníficas, extraordinárias. Mas, quando menos espera, essas pessoas, muitas delas, não todas, mas muitas delas, eu diria a maioria se esquece das bênçãos. Ou melhor, se esquecem do abençoador e ficam a administrar as bênçãos. Ficam só administrando as bênçãos e deixam o abençoador, a fonte, de lado. Infelizmente, isso é o que acontece dentro das igrejas. E vale a pena aqui dizer o seguinte, que no mundo dos que creem em Deus, no universo dos que creem em Deus, ou melhor, dizem crer em Deus, presta atenção, no mundo do reino de Deus, o reino de Deus, aqui na terra, que é quando nós estamos sujeitos, submissos, subserviente do rei, do reino de Deus, quando nós estamos sob o seu governo. Então, nós vemos também muitas coisas que entristecem a gente, muitas coisas que fazem tirar ou tentar macular a alegria que Deus nos tem dado. Mas vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Aguardando apenas a volta de nosso Senhor para que tudo isso acabe de uma vez. Então, o texto que o Espírito Santo me mostrou diz respeito ao fim dos tempos, nesses últimos tempos. Na profecia que ele fala sobre o final dos tempos, de guerras, rumores de guerras e etc., ele diz assim, em dado momento ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Esses muitos que Jesus trata não são os incrédulos, não. Não diz respeito àqueles que não temem a Deus. Não diz respeito àqueles que são filhos da perdição. Não.
Aí é que está o problema. Aí é que está a tristeza. Esses muitos, o amor de muitos se esfriará. Esses muitos são aqueles que estão dentro das igrejas, ou desigrejados, ou vivendo a fé meio barro, meio tijolo. Você entende o que eu quero dizer? Pessoas que são como Raimundo, um pé na igreja, o outro no mundo. Ele diz muitos. Por se multiplicar a iniquidade, muitos, o amor de muitos esfriará. Quer dizer que no nosso convívio diário com os irmãos ou irmãos, digamos assim, muitos, a maioria, eu diria, a maioria está perdida. Essa é a realidade. Mas estão lá, envolvidas na religiosidade, envolvidas naquela fé, aquela suposta fé sobrenatural. Muitos têm o coração frio, ou está esfriando na fé. Ele disse, por se multiplicar a iniquidade. Vamos entender aqui o que é iniquidade. Vamos entender isso. Ontem nós falamos a respeito daquele texto de 1 Pedro, que diz assim, no capítulo 2, deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Veja que o apóstolo Pedro está dirigindo estas palavras, quer dizer, o Espírito Santo, né? O apóstolo Pedro está sendo apenas usado por Deus, pelo Espírito Santo. Então ele diz, aqui ele fala para os que estão dentro do universo da igreja cristã, aqueles que dizem crer no Senhor Jesus, que estão sempre esquentando uma cadeirinha da igreja, mas, infelizmente, com o coração frio. Por quê? Por que essas pessoas recebem bênçãos extraordinárias? Por que essas pessoas, alcançaram curas maravilhosas, transformações magníficas? Eram moradoras de rua, hoje são empresários muito bem-sucedidos, outros estavam condenados à morte com câncer e outras tantas doenças, foram curados. Muitos. Por que muitos? O amor desses muitos esfriou. Por quê? Essa é a pergunta. Jesus está falando aqui dos últimos tempos, que é o que nós estamos vendo. Você sabe, você que está me assistindo, você conhece pelo menos você conhece uma pessoa que era ex-pessoa da fé. Não importa a igreja, não importa a placa da igreja. A igreja do Senhor Jesus, a verdadeira igreja do Senhor Jesus, é espiritual, que é o reino de Deus. Só quem tem o Espírito Santo faz parte da igreja do Senhor Jesus. A igreja espiritual faz parte do reino de Deus. Está inserida no reino de Deus. Essa igreja é imaculada. Essa igreja é perfeita. Porque ela é a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo, o noivo que vai chegar.
em breve. Então, essa igreja é perfeita. Mas quando nós falamos igreja no geral, eu estou falando das igrejas físicas, não espirituais, não as igrejas cujo nome está lá, igreja A, B, C, D, não. A igreja espiritual é o reino de Deus. A igreja espiritual é conduzida pelo Espírito Santo. A igreja espiritual, a igreja do Senhor Jesus, é imaculada. Essa não tem o amor frio, não. O amor está aquecido. E por causa dessa igreja que ainda resiste à iniquidade, que resiste a esse mundo podre, é que Jesus ainda não veio para que essa igreja venha dar chance para aqueles que estão do lado de fora. Você entende o que eu quero dizer? Mas a igreja física está cheia de compromissos, está comprometida com o mal. É isso mesmo, desgraçadamente essa é a realidade. Porque quando Pedro fala, deixando, pois, toda malícia, malícia é mal. O que é a malícia? A malícia, por exemplo, é uma pessoa olhar para outra com olhos críticos. Ah lá, já vai aquela criatura, olha como é que ela está vestida, olha como é que ela se porta, e começa a apontar o dedo e começa a julgar, condenar, achando-se perfeita, achando-se limpa. Só pelo fato de estar com malícia, ela já mostra que está no reino deste mundo, não no reino de Deus. Deixai, pois, a malícia. O Espírito Santo está falando com pessoas da igreja, das igrejas físicas, onde há a igreja espiritual. É claro que a igreja física é composta de gente maliciosa, de gente com todo engano, de gente fingida, de gente invejosa, de gente que vive a murmurar, de gente que vive no reino do diabo, mas está lá inserida no meio da igreja espiritual. É o joio. É o joio. Onde há trigo, ali está também o joio. E, infelizmente, Jesus disse que, quando ele fala, o amor de muitos esfriará, ele está dizendo aqui, gente que um dia era joio, depois foi transformada em trigo, mas por conta de uma malícia, de um engano, de uma mentira, de uma murmuração, de uma inveja, de uma cobiça do que era dos outros, olhando para as outras pessoas e condenando, e etc, etc, etc. Essas pessoas voltaram à condição de joio. Bispo, isso é possível? Bem, eu tenho visto muita gente. Você conhece quantos pastores, bispos e esposas de pastores, e eu falo aqui dentro do universo da Igreja Universal do Reino de Deus, por todo o mundo, mas você conhece, você já viu e tem visto muitos pastores com péssimos, ex-pastores, porque quando se descobre, quando se detecta que a pessoa não está correspondendo à fé que aprendeu, então a igreja remove essa pessoa do altar, porque ela não tem condição de dar nada para as pessoas, ela está precisando receber a salvação, então ela tem que correr atrás. Então, essas pessoas, obviamente, são excluídas, naturalmente. E quando a gente não sabe
quando a gente não tem conhecimento dos enganadores, dos fingidos, dos maliciosos, dos invejosos que estão no nosso meio pregando o evangelho, se fazendo de trigo, mas sendo a personificação do próprio joio. Quando isso acontece e a gente não sabe, a gente não fica preocupado, a gente não fica procurando, a gente não fica com a lupa procurando saber quem é quem. Nada disso, nada disso. A igreja, amiga e amigo, a Igreja Universal do Reino de Deus não é uma instituição de homens, não é minha. Não, de jeito nenhum. Eu durmo em paz, eu levanto em paz, eu vivo em paz e mantenho a minha paz, independentemente do que os enganadores fazem por aí. Eu sei que fazem. Eu sei. Mas eu sei também que Deus já proferiu a sentença dos enganadores. Ele disse: maldito seja o enganador. O enganador pode me enganar, pode enganar você, pode enganar todo mundo por um tempo, mas vai chegar o momento em que ele vai ser excluído pelo próprio Senhor, pelo próprio Espírito do noivo, que é Jesus. O Espírito Santo mesmo vai remover esses joios. Mas, bispo, então por que tem ainda joio no nosso meio? Poxa, se prega tanto amor e tal. Minha amiga, meu amigo, presta atenção numa coisa. Quando Jesus chamou os discípulos, ele escolheu também Judas, que veio a ser traidor. Ele não sabia que havia Judas no meio deles? Claro que sabia. E Jesus foi tolerante para com Judas. Ele roubava, ele era ladrão. Judas Iscariotes, ele roubava das ofertas. Ele era ladrão. Jesus sabia disso, mas Jesus não falou nada, ficou quietinho. Tolerando, para ver, para lidar. Ele sabia que ele ia ser condenado, mas para lhe dar o quê? Chance de se converter. Jesus deu chance de Judas se converter, até o último momento. Quando o Judas veio e lhe deu um beijo, e apontando para Jesus, que ele era o Jesus de Nazaré, e os guardas vieram e pegaram Jesus e prenderam Jesus. Antes, Jesus disse assim, Judas, ele disse, amigo. Jesus disse, amigo. Jesus chamou Judas Iscariote de amigo. Ele era tão tolerante que ele, até aquele momento, Jesus, era amigo de Judas, mas Judas era inimigo dele. Mas mesmo assim, Jesus tolerou Judas até o fim. E no final, ainda o chama de amigo. A mesma coisa nós temos na Igreja Universal do Reino de Deus. Nós temos muitos Judas. Eu não sei quem são. Quando eu conheço um Judas que está à minha frente, é claro, eu tenho autoridade para remover, eu vou remover, eu não vou ter tolerância com ele, não, de jeito nenhum. Essa tolerância que Jesus teve, eu não vou ter, não vou esperar que ele venha se recuperar e continuar cometendo erros e dando testemunho do que, aliás, testemunho do seu caráter de sujo. Não, eu não vou ter tolerância. Me perdoe o Senhor, mas eu não tenho tolerância. Por isso que ele não deixa nem eu saber, porque se... Graças a Deus, aleluia.
Mas a igreja é dele. E ele cuida. Ele é o Senhor da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele e mais ninguém. E ele cuida. O que não presta, que ele tolera por enquanto, até o momento certo em que essa casta maligna vai ser arrancada e a igreja pura vai subir. E é isso que Jesus está falando. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse pessoal teve contato com o amor de Deus, com a misericórdia, com a compaixão. Deus os tem tolerado, aqueles que ainda não foram descobertos, Deus está tolerando, como Judas. Mas cedo ou tarde vão sair fora. Por que a iniquidade? O que é a iniquidade, então, bispo? A iniquidade, minha amiga, é injustiça. A iniquidade, por exemplo, se eu concebo na minha cabeça um pensamento, ou no meu coração, alguma coisa a respeito de outra pessoa, alguma coisa má, um pensamento mau, um julgamento, uma desconfiança de uma pessoa que é de Deus, isso aí é malícia, isso aí é injusto. Se por acaso eu planejo no meu coração, não, eu quero entrar na obra de Deus porque eu quero, o meu objetivo é me dar bem. Olha, eu vejo os outros se dando bem, eu também quero me dar bem. Então, se eu tenho isso dentro de mim, um objetivo, um desejo, um sonho, uma vontade pessoal iníqua, errada, injusta, isso é iniquidade. A iniquidade, minha amiga, meu amigo, a iniquidade, o pecado, a transgressão da lei, tudo isso foi a razão do meu Senhor ter morrido na cruz por nós. Uma vez que ele morreu por mim, eu morri com ele, ele me salvou e eu vivo para viver aquilo que ele me deu e levar para outras pessoas a mesma coisa. Então, quando Jesus diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E esfriando o amor já era. Por isso você tem visto pessoas que querem voltar ao primeiro amor. Querem voltar, mas não conseguem, porque elas têm enraizado dentro de si aquela malícia, aquele engano. Elas não querem abrir mão, por exemplo, do ressentimento para com fulana, fulano, Beltrano, o pastor, o bispo, a esposa do fulano, do Beltrano, do ciclano. Essas pessoas não querem abrir mão, não querem se converter. Jesus está tolerando essas pessoas. Estão no nosso meio, estão por aí, espalhadas, como joio no meio do trigo. Mas vai chegar o momento da colheita. E o joio será ajuntado e jogado no fogo. Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade. Essa iniquidade se multiplica dentro das igrejas, sabe por quê, minha amiga, meu amigo? Porque há malícia das pessoas. O diabo sopra a malícia, a pessoa aceita aquele pensamento, deixa-o entrar no coração e fica aquela malícia contra outra pessoa. O engano, a mentira, a hipocrisia, isso é demais. A pessoa hipócrita, meu Deus,
eu não vou dizer, nem posso dizer isso, mas é muito difícil a pessoa hipócrita ser salva. Porque esse foi o espírito que Jesus encontrou no meio da religião judaica, os filhos na carne de Abraão, os filhos, os descendentes de Abraão. Essa é a realidade. Ele viu aqueles filhos rebeldes que o adoravam com os lábios. O adoravam com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. E isso tem muito dentro da igreja. Por isso também nós temos uma fé, um foco, um alvo. Enquanto a pessoa não recebeu o batismo com o Espírito Santo, qualquer milagre, maravilha que Deus tenha feito na sua vida, ainda não é suficiente para nós. Ela tem que nascer de novo. Ela tem que nascer da água e do Espírito Santo. Ela tem que ser espírito. Ou seja, ela tem que ser espiritual. Ela tem que morrer para este mundo e nascer de novo para Deus. Ela tem que nascer da água e do Espírito. Do contrário, ela não entra no reino de Deus. Pedro, então, diz assim, é interessante, ele diz assim, deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos, quer dizer, meninos inocentes, como crianças inocentes, como meninos novamente nascidos, quer dizer, nascidos de novo. Desejai o quê? O leite racional. O que é o leite racional? É a fé inteligente. É a fé que pensa, que pesa, que avalia. Você coloca na balança a sua vida, seus pensamentos, seus alvos, seus objetivos, seus sonhos, e vê, pesa de acordo com os sonhos de Deus. Se não batem, então você tem que ver, você tem que mudar. Ele diz assim, leite racional é a palavra de Deus, que não pode ser falsificada. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, diz o Senhor. Não é falsificada. Então quem crê na palavra, da palavra vai ter vida. A palavra garante vida, mas quem não crê? Então, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, o leite não falsificado, para que por ele, quer dizer, pelo leite, pela palavra de Deus, vades crescendo. Aí ele faz uma observaçãozinha. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Provar que o Senhor é benigno é quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, que é a razão da campanha de Israel. O Espírito Santo, receber o Espírito Santo. Se você não receber o Espírito Santo, você pode receber o mundo inteiro, você pode ganhar o mundo inteiro, não vai adiantar de nada. Primeiro você tem que receber o espiritual para poder depois manter o material, receber o material e mantê-lo. Se você não receber primeiro o espiritual, o material vai deteriorar. Então, quando a pessoa prova que o Senhor é bom, é benigno, é o batismo com o Espírito Santo, porque aí ela é chamada de filho. O próprio Deus a chama minha filha, meu filho. Essa é a glória de Deus em nós aqui neste mundo. Você ser considerada como filha, filho do Altíssimo. Se não aconteceu isso, e isso só acontece com o recebimento do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo,
Não tem jeito. Sem o Espírito Santo, Jesus vai tolerando a gente. Mas com o Espírito Santo, pronto. Aí já era. Já passou para o lado dele, não está mais em cima do muro, já assumiu a sua fé e não vive mais na iniquidade. Vive na presença de Deus. E irradia a luz. E é o sal da terra neste mundo. Faz a diferença nesse mundo. É isso que Deus quer que você seja. Ele quer que você, minha amiga e meu amigo, santifique o nome dele aqui na terra. Muito mais do que louvá-lo, porque é fácil louvá-lo com a boca. O difícil é fazê-lo no coração. E ele quer que você santifique o nome dele. Como santificar o nome dele? Isso nós falaremos mais amanhã. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Que o Espírito Santo ilumine você, faça-o entender, não deixa você esquecer que o Espírito Santo venha sobre você e faça de você uma nova criatura. Deus abençoe e até amanhã. Amém.